Deus abençoe, meus amados, paz e graça da parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bom estar na presença de Deus, diante da bondade dEle, meditar na sua palavra e aprender com o Espírito Santo os ensinos de Deus. Querido, é maravilhoso ouvir a voz de Deus. A gente vai aprendendo e a palavra vai nos moldando aos moldes do Senhor. Para crermos nele, então somente crer nele e nos seus ensinamentos, de forma, meu irmão, a gente poder compreender a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus, sem se incomodar com quem quer que seja, inclusive com a forma do outro pregador. É fundamental compreender que a cada um Deus deu um talento, então não me compete, eu como pregador, falar mal ou interferir na pregação de outro. É uma cultura celestial e aquele que está diante de Deus compreende estas coisas porque Deus não oculta a verdade a ninguém. Deus sempre revela a verdade a todos. E hoje Ele te convida a aprender dele a verdade da sua vontade. E como devemos nós, como servo de Deus, como vós que profere o perdão de Cristo, devemos nos comportar no mundo onde vence mais quem fala mal. O povo de Deus não deve ser assim. Amém? Nos acompanhe aqui no livro de Mateus, no capítulo 19, no verso 11 e 12. Diz assim, meus amados. Jesus respondeu dizendo assim: nem todos têm condições de aceitar esta palavra. Somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são inúquos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outro ainda se fizera inúquos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Olha, um ensinamento didático. Irmão, é maravilhoso estar na presença de Deus, porque Deus ele vai compreendendo o que eu preciso. Deus sabe, irmão, o que você precisa. Deus sabe que você precisa ter bons modos entre os povos que tu congrega ou habita, ou uma sociedade onde você chega. Deus sabe que você tem que se comportar bem. Se comportar bem é primeiro apresentar você com o teu conteúdo, sem criticar, menosprezar o outro. É uma palavra do Senhor Jesus para a nossa vida, e Ele está dizendo, com o que Ele está falando, Ele está dizendo o seguinte: não compete a vocês falar mal de A ou B. Estando esse A ou B certo ou errado, não compete a vocês julgá-los, mas aceitar como eles são e mostrar o que está em você. Aleluias. Sabe, querido, o reino de Deus é lindo e glorioso quando você vive nele, porque ele te liberta das coisas deste mundo. O reino de Deus, mesmo tu precisando das coisas deste mundo, e nós precisamos, contudo, você não tem ansiedade. Não é este homem que está na presença de Deus. Deus é tão lindo e glorioso nos seus ensinos e no seu reino apresentado ao homem, que o próprio Jesus vai estar como homem. Sim, dando a ele a paz. A paz no olhar, no falar, no ver, no apresentar. A paz, inclusive, no outro que ele está vendo ou está do lado, enfim, de forma a dar tempo àquela pessoa a melhorar o seu conteúdo, a sua forma de agir. E assim evita acusações, confronto de entendimento, porque há confronto de entendimento, e essa palavra do Senhor Jesus aqui é que ele está dizendo:
nem todo mundo tem condições de aceitar esta palavra. Às vezes nós queremos empurrar um Jesus a qualquer custo. Tem momento que você tem que jogar duro, sim. Tem momento que você tem que bater duro, sim. Mas lembre dos ensinamentos do Senhor Jesus. Lembre do Espírito de Deus que está dizendo para nós, nem todo mundo tem condições de aceitar a palavra que tu está anunciando. Por quê? Uns foi formado por homens, a compreensão é pequena. Outros o fizeram por conta própria. É puro o que faz por conta própria, porque está usando a espontaneidade. Mas outro foi formado assim. Então você, nós, povo de Deus, quem forma é o Espírito Santo à luz da palavra. Se Deus formou você, logo você compreende o estado do outro. E você não vai querer dar para o outro uma verdade que está dentro de você de goela abaixo. Não, nem ele não pode compreender o que está em você. Ele não tem. Você não sabe se Jesus ensinou ele, se foi homem, ou se ele se ofereceu a servir a Deus. De forma, querido, que a palavra de Deus, quando compreendida no coração, ela sugere para nós a paciência do Senhor Jesus, o tempo de Deus. Por mais que isso nos custe agonia e custa. Esperar em Deus nunca foi e nunca será fácil. Mas esperar em Deus é o preço que eu tenho que pagar para que Ele, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através do seu Espírito, na luz da palavra, ande comigo. Então eu vou ter essa virtude do Senhor Jesus. E aonde eu chegar, eu vou mostrar o que está em mim. Vou compreender todos que lá estão. Eu preciso compreender. E eu preciso me controlar de forma a compreender. Já que eu não sei se o outro está apto a receber, a compreender o que eu estou falando. Mas o que eu estou falando em mim, estando certo, eu estando certo na presença de Deus, se é Deus que está me usando, vai causar um efeito lindo e glorioso na vida da outra pessoa. Amém, queridos amados? Olha, nem todo mundo tem condições de aceitar esta palavra. Nem todo mundo, a pessoa pode até querer aceitar, mas ele não tem condições de aceitar. E por quê? A Bíblia fala que o entendimento de uma pessoa pode ser fechado ou aberto. É Deus que abre o entendimento. É Deus que abre a porteira para as ovelhas entrar ou sair. Então, às vezes, a gente força com alguém uma situação do qual a pessoa não está compreendendo. E nós não temos paciência e nem querer de esperar o tempo da pessoa. E em vez da gente ajuntar esta pessoa com a gente acaba afastando ela. Às vezes você não está errado quando afasta. Às vezes não está. Você falou a verdade. Você só não teve a compreensão necessária para dar o tempo para aquela pessoa compreender. Jesus hoje fala para nós, querido, que o tempo é de Deus, logo eu não posso obter ou determinar um tempo. Eu só tenho que falar a verdade e mostrar para quem me ouve que eu estou andando neste caminho. Há momentos em que nós trazemos uma palavra sisuda, porque Deus nos usando, Ele sabe quem está ouvindo está precisando. Mas também chega um momento em que o Espírito Santo nos usa de forma mais a acalentar, de forma mais a abrandar. Isso tudo é para que a gente não venha estar acusando, falar mal um do outro. O Evangelho é lindo e maravilhoso porque a gente assume para nós a vida de Cristo. E é isso que acontece quando a gente assume a vida de Cristo em nós. Nós vamos compreender que o outro pode não estar hábito, em condições, a ter capacidade de compreender o que você está compreendendo. Então, amado, o reino de Deus é maravilhoso, é porque primeiro você assimila para você. Primeiro você vive isto. E aí, na mansidão de Cristo que está em você, você tenta amansar os demais que ainda estão questionando e brabo. Temos que ter paciência e depender de Deus. Porque Ele é o Senhor. Sem Deus, nada podemos fazer. Jesus disse isso, sem Ele a gente não pode fazer nada. Então temos que aprender com o Senhor Jesus
a trabalhar na falta de compreensão do outro. Se a luz está conosco, nós temos que iluminar, independente daquela pessoa que está sendo iluminada, gostar ou não da luz, temos que ter paciência. Nós precisamos trazer esta pessoa que não compreende a compreensão de Cristo. Nós precisamos trazer essa pessoa que não entende ao entendimento de Cristo. Nós precisamos trazer essa pessoa que não quer Jesus a querer Jesus. Mas como é que vamos fazer isso? É demonstrando um reino que não pode ser abalado, que está dentro de nós. Estamos defendendo com a verdade. Estamos defendendo com firmeza, mas firmeza de Cristo, não a nossa firmeza. Porque a nossa firmeza vai dar contenda. Mas a firmeza de Jesus dá convencimento, pois o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, é quem convence o pecador do pecado. O reino do Senhor é tomado à força porque eu me rendo aos pés do Senhor. E Ele então pode me usar de uma forma mansa e tranquila, porque há um convite de Jesus para os brabos. Há um convite de Jesus para os humildes. Há um convite de Jesus para os que estão cansados e oprimidos. Ele tira o fardo da opressão, do cansaço e coloca o seu fardo, que a Bíblia diz que é suave, é leve e suave. O servo de Cristo tem que trazer em mente que ele tem que depender de Jesus, já que o fardo é leve e suave. O fardo leve jamais afunda o homem. Jamais. Se você está com Jesus, pregando a Jesus, vivendo com Jesus, afundado em alguma coisa, eu não vou pontuar, dar o nome de alguma coisa, porque qualquer coisa que não seja de Deus é daqui. Então, se você está afundado nas coisas daqui, por mais que Deus te use, você não está leve. Eu convido você a meditar na leveza do Senhor Jesus Cristo. Você vai ver que não só o poder de Deus quebra a maldição e une as pessoas, mas a leveza de Jesus não só quebra a maldição e une, mas conduz todo no mesmo rebanho de mansidão de Cristo. Amém, Jesus? Graças a Deus.